Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação. Mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas. Ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo nesse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Nós queremos te chamar, te convidar a compartilhar conosco mais uma escola bíblica dominical. Como a gente tem falado, é uma viagem dentro da palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Provérbios. A cada semana nós estamos lendo e compreendendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu queria que você desde já compartilhasse esse vídeo, chamasse a tua família, pegasse aí o teu caderno, a tua caneta e começasse agora a estar conosco nessa aula de escola bíblica dominical. Amém? O Senhor vai ministrar muito aos nossos corações. Eu quero orar com você, eu quero clamar ao Senhor com você. Feche seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, podemos estar na Tua presença, Senhor. Embora não estejamos reunidos em corpo físico, Pai, oh Deus amado, eu creio, Pai amado, que a Tua presença já se faz presente, Pai. Então, ensina-nos, Deus amado, neste dia. Ensina-nos a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua voz. E nós estamos abertos ao Teu falar. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Nós vamos ler o capítulo 11 de Provérbios, tá? O capítulo 11 de Provérbios, ele tem 31 versículos. E eu não vou passar por todos os versículos, mas nós vamos separar alguns aqui, que nós vamos comentar. Os irmãos, os nossos pastores também estudaram, então eles vão também comentar outros e a gente vai acabar se complementando, amém? A gente vai acabar se complementando aqui no nosso estudo. E eu quero te dizer uma coisa, tem sido maravilhoso. Mas eu queria te fazer um pedido, irmão. Que não fique somente em assistir o vídeo no domingo ou no dia que você for assistir. Que você possa entrar mais profundo. Que você possa pegar esses capítulos e orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero algo mais profundo. Porque cada domingo, cada semana que eu tenho estudado, cada semana que eu tenho lido, parece que é uma janela nova que está se abrindo. Aleluia. E é dentro disso até que eu queria pedir a participação inicial dos meus irmãos. Parece que é uma janela nova, é um caminho novo que Deus está nos fazendo trilhar. Aleluia. Louvado seja Deus, né? E nos traz uma grande expectativa, né? Tudo isso nos traz uma grande expectativa, né? Cada passo uma descoberta, né? E é como citamos na semana passada, né? No Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é isso que nós buscamos, né? E nós temos crescido muito nisso. Eu tenho certeza que será bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. O que me chama muita atenção em Provérbios 11 é o caráter de escolha, a qual é oferecido por Deus. Deus ele vai mostrar duas opções no decorrer desses versículos a qual iremos ler. E a verdade é que
Deus, ele é justo e ele permite com que nós também façamos as nossas escolhas. E as expectativas que nós temos é que nós possamos filtrar tudo isso, entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e fazer assim a escolha acertada. Entrando já no primeiro versículo, nós vamos ler agora. O primeiro versículo ele diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Provérbios está dizendo, Salomão está dizendo que a balança enganosa, ela é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando a gente fala de balança, né, se você for perceber, o símbolo da justiça é uma balança. E por que o símbolo da justiça é uma mulher com uma balança cega? E ela é cega, né? Na verdade, a mulher que segura a balança ela é cega. Porque a justiça ela é imparcial. A balança ela não pode pender nem mais para um lado, nem mais para o outro. Por isso, entende-se que todo juiz que vai julgar, ele precisa ser cego ao fator de pender, de ser imparcial. Ele não pode julgar nem mais para um lado, nem mais para o outro. Quando eu comecei a ler esse capítulo, e aí depois a gente vai entender o porquê que eu comecei a entender esse capítulo por essa questão. Quando eu comecei a ler esse capítulo, ele começa a falar sobre a balança ser enganosa, eu comecei a pensar e a refletir sobre ter 2 pesos e 2 medidas. Sabe? Eu comecei a pensar e a repensar sobre como isso afeta a nossa vida cristã. Ter 2 pesos e 2 medidas. O Salomão está dizendo que se a nossa balança ela é enganosa, ela se torna abominação para o Senhor. Mais ou menos é aquele: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma balança enganosa. Qual uma outra balança enganosa que a gente pode ter? Eu fiquei pensando sobre algumas. Uma outra balança enganosa que a gente pode ter na nossa vida e que atrapalha a nossa caminhada cristã é quando eu quero abençoar o meu irmão, mas o outro irmão está pedindo a mesma coisa que esse, necessita da mesma coisa que esse, mas só que esse aqui é meu amigo, esse aqui eu não conheço. Balança enganosa. A nossa balança ela está sendo enganosa. Eu vou mais um pouco além. Às vezes nas nossas orações a nossa balança é enganosa. Sendo cristão, como eu posso pedir a Deus a bênção de Deus sobre a minha igreja, sobre a minha família, sobre a minha casa, mas eu olho para o país vizinho, ou eu olho para o estado vizinho, eu olho para o meu vizinho e não peço a Deus sobre a mesma coisa sobre ele? Por exemplo, vou dar um exemplo só, aí depois os irmãos falem, completem se quiser. Mas quando essa pandemia começou, quando nós começamos a entrar nessa época da pandemia, começou-se por um país, pelo país da China. E quanta gente eu vi falando assim: a China tinha que ser extinta, a China tinha que ser lançada de fora, penalizada, mas o Brasil, não, vamos orar para que o Brasil seja abençoado. Ora, calma aí, são 2 pesos e 2 medidas. Eu quero uma coisa para o meu país, mas para um outro país eu quero uma coisa totalmente diferente. Por que isso? Isso me remete, né? Quando Salomão fala sobre isso, é um cara que viveu injustiça, né? Aprendeu também, né? Isso me remete a Davi, lá em Ziclag, né? Onde a terra de Ziclag tinha sido tomada, suas mulheres tinham sido levadas, e quando ele parte com 600 homens para buscar o povo, depois de orar, e o Senhor responder ele para que ele vá. 200 homens não conseguiram atravessar o rio. 200 homens ficaram do lado, apenas 400 atravessaram. E quando eles voltaram, que reconquistaram tudo de volta, alguns filhos de Belial se levantaram e começaram a dizer assim: ó, não é justo que aqueles que ficaram do outro lado do rio recebam a sua herança, se eles não vieram. Davi falou assim: olha, se verdadeiramente a gente não dividir, não foi o Senhor que nos deu a vitória, né? Por quê? Porque Deus trabalha com equidade. Deus não olha de maneira diferente, né? Porque
tudo tem um propósito de Deus. E você vai ver isso na própria vida de Salomão, quando aquelas duas mulheres chegam à sua presença e uma requerendo o filho do outro, né? Ah, ela comeu o meu filho, porque a fome era extrema, ela comeu o meu filho, e agora Salomão, o que Salomão faz? Pega a espada, e Salomão vai como que ia matar aquela criança, e a mãe vira e fala assim: olha, não faça isso, né? A outra, então Salomão viu que verdadeiramente quem era a mãe, ele teve ali num julgamento sábio e trabalhou de forma de equidade, sabe, trazendo o que? Justiça sobre a vida daquela mulher. Então hoje, o que tu está falando aqui, Daniel, é muito importante a gente nos alinhar, porque a gente precisa, andar na justiça. A gente está retornando, né? A gente está retomando os nossos cultos. E como a gente prega justiça se a gente não viver justiça? Exatamente. Vamos abrir a igreja de qualquer maneira, vamos lotar a igreja de qualquer maneira. Ué, mas não tem um decreto, não tem uma jurisdição, não estamos debaixo disso? Então, para mim pregar justiça, eu tenho que estar debaixo dessa justiça também. Eu percebo que a questão da balança, ela está intimamente ligada com um dos caráter de Deus, que é não só a justiça, mas é o equilíbrio, deixar tudo nivelado. Porque se você parar para perceber, você vai ver que quando o povo ele foi dividido, cada povo, cada tribo, ela teve sua parte na terra. Até os levitas, que teoricamente não teria parte, o próprio Deus se deu como parte deles. Você vê que Deus, ele olha para as coisas e procura deixar tudo nivelado, para que não haja o conceito de que um é melhor do que o outro. E a justiça de Deus, ela é bem explícita na balança equilibrada, para que todos possam compreender que não é um melhor do que o outro, mas todos iguais perante a Cristo. O próprio Cristo dá dois exemplos, né, nas parábolas de Jesus, dá vários exemplos, na verdade, mas eu separei dois exemplos, mas vou falar de um, o outro só vou citar. O exemplo que eu vou citar é o trabalhador em na vinha, a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele chama um a uma certa hora pela manhã, outro à tarde, outro, e os últimos ele chama no final do dia. E esse que ele chama no final do dia, ele paga a mesma coisa a todos eles. Os que chegaram primeiro e trabalharam consideravelmente mais, perguntaram ao Senhor: como é que ele chegou por último, recebe a mesma coisa do que eu? Jesus, completando aquela parábola, ele diz que o Senhor vira para eles e diz assim: claro, o dinheiro é meu, eu não posso servir com o meu dinheiro da forma que eu desejar. Praticamente, Deus estava colocando assim, a equidade de Deus, a justiça de Deus, ela não tem um olhar humano. É que ela não se manifesta nas coisas prontas. Ela se manifesta nas coisas ainda, vamos supor, ainda em crescimento, sem visibilidade. Sem visibilidade. Ela se manifesta dessa forma, ela não é aparente, né? Mas ela vem assim, você olhando para nós, né? O que éramos nós? Como andávamos, né? Mas a justiça de Deus se manifestou em nossa vida. Mesmo as pessoas não acreditando, não dando crédito na nossa vida, a justiça dele se manifesta em nós, né? Para quê? Não para que a nossa justiça apareça, mas para que a justiça dele apareça através da nossa vida. E quando isso adentra o nosso coração, a gente trabalha, né, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, na equidade, olhamos todos de igual modo, né? A bênção é para todos. O que eu faço não é para mim, mas é para alcançar a vida do meu próximo. Pegando o que o pastor falou, Mateus capítulo 18, versículo 32, é uma outra parábola, a parábola do servo mau, aonde o Senhor perdoa. E aí eu quero entrar no âmbito espiritual da nossa balança, porque a palavra de Deus diz assim, 18, 32 ao 34: então seu Senhor, clamando-a à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti?
E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. O cara estava devendo o seu senhor, e o seu senhor ia cumprir, ia encerrá-lo na prisão. Ele chega para o senhor dele e pede com misericórdia: olha, não faça isso, não tem dinheiro para lhe pagar. O seu senhor, vendo a situação daquele servo, fala: não, tudo bem, vai lá. Só que o cara, em vez de sair dali e ir para a casa dele, agradecer a Deus, louvar ao Senhor por ter recebido aquela graça, porque ele deveria pagar, como nós, deveríamos pagar, mas recebemos de graça a liberdade. Foi para a rua, o que ele fez? Encontrou alguém que estava devendo a ele e falou assim: não, cara, agora tu vai ter que me dever, agora tu vai ter que me pagar. O que ele estava querendo fazer? Ele não gastou dinheiro para pagar o seu senhor, mas ele queria ganhar de um outro lado. Ele queria aumentar o seu capital, não pagando aquilo que devia. Isso nos revela que muitas das vezes, até mesmo diante de Deus, com aquilo que Deus nos deu de graça, nós queremos tender na nossa balança. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quem era eu? Quem era você, meu querido? Quem éramos nós? Nós éramos pecadores. Somos pecadores, homens que carecem da graça de Deus. Então, quando eu olho para alguém, qual é o tipo do olhar que eu tenho por essa pessoa? É o olhar de Deus ou é o olhar humano? De dizer assim: não, esse daí não merece, esse daí não vai chegar, aquele ali não tem mais jeito. Irmão, nós estamos falando de salvação, e a igreja ela foi criada para falar de salvação. A igreja ela foi formatada, o conceito de Deus para a igreja não é que a gente chegue aqui e cultue ao Senhor, isso tudo é muito bom, mas a igreja ela foi criada para pregar a salvação, levar o evangelho. E a quem nós devemos levar o evangelho? A toda criatura. Independentemente do que eu olho, de quem é essa criatura. Se ele é um marido que bate nos filhos, se ele é um homem que bate na mulher, irmão, ele carece da salvação. Se ele tem uma sexualidade diferente da minha, aquele homem, aquela mulher carece de salvação. Se ele está encarcerado dentro da prisão, se ele é o traficante da nossa esquina, irmão, ele carece das nossas orações e da salvação. É para isso que a igreja está aqui. Então, irmão, que a tua justiça, que os teus olhos, que a tua balança não seja enganosa. Não seja enganosa, amém? E aí, Não, é por isso que completa-se o versículo, que o peso justo é o prazer do Senhor. Verdade. Sim. E aí, o 2 vai dizer: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes a sabedoria. A sinceridade dos sinceros encaminhará, mas a perversidade dos desleais a destruirá. E aí eu quero parar aqui nesse capítulo 3. A sinceridade dos íntegros a guiará, mas a perversidade ou o falso, o enganoso, o destruirá. Quando ele fala a sinceridade dos íntegros, quando ele fala uma pessoa íntegra, o que você imagina dela? Que ela seja sincera. Mas ele não está falando de sinceridade naquilo que dá na sua cabeça e falar, mas está falando na questão da atitude. Porque integridade vai falar sobre algo que não foi quebrado, de algo que não foi desconstruído. E quando a gente fala de algo que não foi quebrado, de algo que não foi desconstruído, a gente está falando de uma nova criatura. Porque essa nova criatura é a criatura perfeita que Deus quer gerar em nós. E é a criatura que não foi quebrada, ela não foi desconstruída, ela tem um caráter, é a imagem e a semelhança do Deus que criou. E até interessante a gente perceber que o encaminhará é porque literalmente a sinceridade leva a pessoa que é sincera a ter escolhas acertadas, a escolhas dignas do seu caráter, do conjunto de ética que está dentro dela. Por isso que a gente vai ver, muitas das vezes, esse conceito ele tentando ser quebrado por alguns de nossa sociedade. Porque quantas das vezes, no meio de um caos, você mantém o teu conjunto de ética, você continua com os teus valores. Se hoje você parar para perceber, você vai ver
que alguns valores que regeram a nossa sociedade, hoje, aos pouquinhos, ele tem sido minado. E a gente não compreende por que a sociedade está do jeito que está. Porque, literalmente, a sinceridade está sendo quebrada, os valores éticos têm sido arrancados, e depois a gente não consegue compreender por que os caminhos estão tortuosos. O politicamente correto tem adentrado e destruído aquilo que é sincero na vida do ser humano. Jesus, quando estava com Nicodemos, capítulo 3 do livro do Evangelho de João, né, versículo 5, onde Jesus fala para Nicodemos: necessário te é nascer de novo, porque Jesus estava falando de coisas concernentes ao reino, e ele, sendo um sacerdote do templo, né, um maioral do templo, ele não estava entendendo nada, não estava compreendendo aquilo. Então Jesus fala o que para ele? Então necessário te é o quê? Nascer de novo, um novo caráter, gerar uma integridade dentro do teu coração, mas integridade que vem através do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente viveu muito tempo numa visão que Espírito Santo é só poder. Espírito Santo é unção. Não, o Espírito Santo, ele vem para moldar a nossa vida. É a primeira função do Espírito Santo. É moldar a nossa vida, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Então, ele vem para isso na nossa vida. E o restante, os frutos dele, é gradual na nossa vida. E se eu tenho muito poder, mas eu não tenho caráter, onde é que está vindo esse poder? Tem alguma coisa de errado, né? Porque Deus, ele não muda o seu caráter. O seu caráter é imutável. Então Deus quer forjar em nós o seu caráter. O final desse versículo, ele também tem uma outra particularidade que ele fala: mas a perversidade dos desleais o destruirá. Essa perversidade, ela está intimamente ligada com interesse. Porque o cara que é perverso, ele não está preocupado com o que vai acontecer com os outros. Pelo contrário, ele usa os outros como trampolim. Só que em determinados momentos essa deslealdade gera consequência. E muitas das vezes é consequência sem retorno, sem volta. Por isso que às vezes a gente vê muitas situações ainda na nossa sociedade acontecendo de pessoas que elas usam outras para poder tirar favores, ganhar interesses, ganhar recursos, se promoverem, e chega a determinados momentos, é um caminho sem volta. É pessoas que viram o rosto, aquele que usou dos artifícios se vêem sozinhos e sem crédito. Eu aprendi uma coisa no passado que eu trago isso para a minha vida. Um homem e uma mulher de Deus sem crédito é morto. Você pode falar a verdade mais verdadeira que ninguém vai lhe dar crédito. Sim, eu queria citar aqui 2 ou 3 versículos aqui de Isaías 66, que fala sobre a religião falsa e é condenada, né? Então o Senhor vira para o povo ali, né? Versículo 2 de Isaías 66 diz assim, ó: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas eis para quem olharei: para o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha presença, né? Ao versículo 4, que eu vou saltear aqui por causa do nosso tempo, diz assim: assim eu lhes castigarei, e farei vir sobre eles o que eles temem, né? Olha aí a ruína chegando, né? Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que eu não tenho prazer. Aí o versículo 5, eu quero fechar com o versículo 5, que o Senhor vai virar e vai dizer, através da boca do Isaías, diz assim, ó: escutem a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Eu gosto muito dessa palavra, irmão. Ele diz assim: os irmãos de vocês os odeiam e os rejeitam por causa do amor de vocês por meu nome. Eles dizem que o Senhor mostre a sua glória para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é que serão
envergonhados. Porque hoje o mundo nos tenta, como eu posso falar? O mundo eles tenta nos impor que a gente tem que andar na maneira que o mundo está andando, né? De uma forma que o mundo está andando, a se adequar. E muitas vezes, é por isso que eu citei o politicamente correto, para a gente ser politicamente correto, a gente vai abrindo mão de alguns valores. Mas ainda que nós sejamos rejeitados por essas pessoas, querido, o Senhor está de olho em nós e o seu favor está sobre aqueles que andam em retidão. Na verdade, o mundo quer ditar a regra para a igreja. Ele quer ditar a regra para a igreja. Ele quer dizer como a igreja tem que produzir. Só que tem que ser o contrário. É verdade. Não é, o mundo ele não pode dizer o que nós vamos falar ou ensinar sobre sexualidade. Quem tem que ensinar sobre sexualidade é a igreja. O mundo ele não pode ensinar sobre o que é ou o que não é racismo para a igreja. Quem tem que ensinar isso para o mundo é a igreja. Sim, conceito de família. Conceitos de família não devem ser ensinados por o mundo para a igreja. Quem deve ensinar é a igreja para o mundo. E por aí vai. A igreja é o farol, né? A igreja é o farol. Eu quero citar o versículo 4 e o versículo 7, porque eles são dois versículos que se conectam muito, né? O versículo 4, ele vai dizer assim: do que aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça o livra da morte. Aí o versículo 7 vai dizer assim: quando morre o ímpio, a sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Por que os dois versículos eles se conectam? Eles se conectam muito. Porque no versículo 4, o Salomão ele vai dizer assim: cara, tudo que você tem, toda a tua riqueza, quando chegar o dia do Senhor, porque esse dia da ira está falando do dia do Senhor, o dia que o Senhor vai se manifestar sobre as nações da terra. Então ele está dizendo assim: cara, tudo que tu tem, no dia do Senhor, no dia que o Senhor se manifestar, de nada vai valer. Tudo que você juntou, todo o teu poder, não de nada vale. Aí ele vai dizer, ainda no versículo 7, que quando esse homem que confiou a sua vida, tudo que ele tem, morre, tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Tipo, tudo que ele esperava, tudo que ele almejava, toda a sua esperança que era colocada no seu fundo de pensão, na sua poupança, no seu investimento financeiro, dá em nada. Dá em nada. É ilusão, porque quando se tem a ideia de que o poder aquisitivo ele te gera suprir as necessidades, se tem a ideia de que tudo você pode. Tudo você conquista, tudo você compra a tempo e a hora, mas uma coisa parece que se perdeu ao longo dos tempos, que é o favor imerecido de Deus. A graça, ela é de graça. A graça, ela é de graça. E perceba, ela não é comprada, ela não é trocada e muito menos negociada. Então isso mostra para nós de que aquilo que temos, aquilo que somos, eles não são atributos para fazer com que a gente angarie de Deus favores. Deus nos tem dado a oportunidade de compreender que se chegamos a uma condição ou financeira estabilizada na vida, isso não é motivo para que no meu futuro isso seja o trampolim da minha salvação. Por isso eu entendo esses dois versículos, como foi falado, o elo de ligação, porque a gente não pode se basear no que tem e usar disso que temos como um instrumento de um futuro melhor, porque certamente o dia do Senhor chegará. E o que daremos a Ele? É o que a gente tem, mano, é aquilo que a gente tem tentado implantar no coração, né, das pessoas. O que nós estamos construindo?
Hoje a gente eu vejo muita gente preocupada em deixar uma herança, mas não consegue deixar um legado. Né? A herança, se ela não for administrada, se perde. O legado, ele é algo eterno, é duradouro, é para a vida toda. E hoje a gente vê pessoas gastando muitas forças para construir o quê? Uma herança. Patrimônio. Né? E muitas vezes, no afã dessa construção, elas vão perdendo a sua própria família, que é a sua maior herança. Sabe? E quando morre, tudo se perde. Jó, ele declara o quê? Nu eu vim a este mundo e nu eu voltarei, querido. Nós precisamos ter essa concepção para que possamos viver uma vida saudável e verdadeiramente usufruir daquilo que o Senhor nos tem dado sobre esta terra. A gente não está aqui, irmão, pregando sobre quanto você crescer. Não é isso. O que a gente está dizendo é que você precisa entender que existem coisas mais importantes que você precisa dar mais atenção. Por quê? Vamos lá. Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé, ele fala dos bens que eles conquistaram, das terras? Não. Ele fala de quanto aqueles homens eram homens de Deus. Abriram mão da sua própria vida. Abriram mão da sua vida. Sabe, quando eu paro e olho para isso, eu vejo as pessoas falando assim, porque o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, nós temos que lembrar de Abraão, nós temos que lembrar do nosso pai na fé. São sempre colocações levando e relembrando quem aquele homem era. Sim. Porque quando você planta nessa terra, somente aquisições ou poderio de força, de braço salarial, irmão, só o que vão lembrar de você é até onde vai dar aquilo que você juntou. Perfeitamente, você vê. Quando o pai de Abraão sai da sua terra, de Ur dos Caldeus, ele sai para Canaã. Só que ele chega naquela terra, né, e ele estabelece ali. E ali ele vai vivendo uma vida comum. É onde Deus pega e levanta Abrão, na época Abrão, né? Depois teve seu nome trocado. Levanta Abrão para quê? Para que se estendesse o propósito, para que entrasse na terra de Canaã. Então, muitas vezes é assim. O maior problema, quando a gente caminha sem um propósito, a gente caminha sem uma direção, é que quando a gente alcança esse objetivo, a nossa vida fica estagnada. E a gente muitas vezes se apoia sobre isso, achando que ali, como o pastor Adi colocou, ali está a nossa salvação. Mas só que quando chega a morte, querido, e ela vem, né? Ela vem, louco. É a única certeza que o homem tem. Louco, se nessa noite te pedirem a tua alma, de quem ela será? Está escrito, irmão. Então é aí que a gente precisa refletir, né? Então o que nós estamos... vou deixar uma herança. Opa, beleza, é bom. Mas se tu deixar um legado, talvez seja melhor ainda. Gálatas capítulo 6, do 7 ao 8, vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmão, depende da semeadura, depende do que você está semeando. Depende do que você está semeando no coração dos seus filhos. Se você juntar muita riqueza, pode ser que daqui a 20 anos, depois da sua morte, eles gastem toda a sua riqueza e eles já nem lembrem mais de quem você é. Mas quando você semeia caráter, semeia integridade e semeia principalmente as sementes do fruto do Espírito na vida do seu filho, pode ter certeza, como o pastor Alexandre falou, a sua terra só vai se aumentar. É essa a visão. Por quê? Porque quando você semeia caráter, integridade, Jesus, a Bíblia fala, Mateus 6,33, e todas, ele não coloca limite, todas estas coisas, né, o Senhor, você vai alcançar, o Senhor vai te dar, vai suprir na tua vida. Buscar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, não vai lhe faltar nada. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei maravilhoso. A gente tem falado algumas vezes aqui na igreja sobre estar à mesa com a sua família, sobre poder jantar
com a sua família, né? Essas coisas todas. E eu vi um vídeo que eu achei muito... o coração ficou assim, bem quentinho. Eu vi um vídeo de uma menina falando assim: eu estou cozinhando isso, e foi minha mãe que me ensinou. Aí vem a mãe atrás e fala assim: eu estou cozinhando isso, e foi a minha mãe que me ensinou. Sim. A avó dela. Geracional, né? Aí vem a bisa, sabe, a primeira lá, e fala assim: eu estou cozinhando, e foi eu que ensinei para todas elas. Aquilo dali traz uma verdade espiritual tão grande, irmão, que assim, a palavra do Senhor mesmo diz que a nossa geração será abençoada. Então eu creio, eu oro muito por isso, que talvez eu vá ver um dos meus netos, mas talvez eu não vá ver meus bisnetos, mas eu sei que aquilo que eu semear no coração do meu filho hoje, irmão, aquilo que Deus semeou no meu coração através dos meus pais, vai ser levado continuamente. E isso é o mais importante que a gente tem que ter na nossa vida. Amém? Sem delongar, existe uma frase que é verdade, que é muito verdadeira, que ela diz assim, que o colher, ele até pode ser facultativo, mas o plantar, ele é obrigatório. Não tem jeito, você acaba que planta, ou bem ou mal. Agora, o colher é facultativo, mas plantar, tu acaba que planta. Eu vou avançar para o versículo 10 e 11, mas se os irmãos tiverem algum versículo para colocar entre eles, eu vou ler então o 8, né? Nós paramos no 7. O 8 diz assim: o justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Aí o versículo 10 e o versículo 11. No bem do justo exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios a cidade é derrubada. Eu caracterizei esses dois versículos como um aviso muito importante para a igreja dos últimos dias. Por quê? O pastor falou aqui no início sobre uma igreja que está mais voltada, tendenciosa a ser aquela igreja que diz sim para tudo, que se torna uma igreja muito politicamente correta, não podemos falar sobre o assunto tal, sobre aquele assunto, sobre determinadas coisas, e assim nós vamos encaminhando. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o justo, é pela prosperidade do justo que a cidade também prospera. Então aí eu quero fazer um panorama com você. Por exemplo, vamos falar de Brasil, a cidade que nós temos. Né? Nós já somos praticamente ali de 30% a 40% da nossa população. Alguns chamam de evangélicos, outros chamam de cristão. Bem na verdade, a gente não sabe como esses censos são feitos. Né? Bem na verdade, a gente não sabe como são feitos, mas a maioria da população já está se encaminhando a ser uma população evangélica cristã. No entanto, quando a gente olha para dentro do nosso país, o nível de corrupção, o nível de maldade, de perversidade que existe, quando você olha para uma rua e ela tem 8 igrejas, às vezes, mas ali entre aquelas 8 igrejas ainda existe um grande montante de pessoas se prostituindo, roubando, traficando e fazendo outras coisas mais. Ou até mesmo dentro desse conglomerado que se chama igreja. Existem pessoas ali que vão e cultuam a Deus no domingo, mas na segunda ofendem a sua esposa, batem na sua esposa, ou até mesmo batem nos seus filhos, compram e não pagam. Aí eu te pergunto, qual é a relevância? Aonde nós estamos sendo justos? Porque a palavra de Deus diz que quando nós somos justos, a cidade se alegra. A cidade vai bem. Quando nós estamos praticando justiça e sendo íntegros, a cidade, ela prospera, irmão. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. No início nós falávamos de balança. E chegou o momento de nós começarmos a se colocar nessa balança. Se nós estamos de fato sendo uma igreja relevante, uma igreja que realmente tem a visão de Cristo para a sociedade, ou se nós estamos do outro lado da balança, estamos sendo a igreja conforme o mundo deseja. Porque o que o mundo deseja, certamente não é o que Deus deseja.
E aí é onde a gente sempre fala, é o politicamente correto. Ou a gente vai viver a verdade de Deus, ou politicamente correto. Porque a justiça, ela precisa ser estabelecida. Sim. Aí a gente vê um camarada, né, chamado João Batista, no deserto da Judéia, vestindo pele de camelo, comendo, né, mel silvestre. E o camarada pregava o que lá, irmão? Pregava a verdade, denunciava aquilo que era errado. Arrependimento. E a Bíblia diz que as multidões iam ter com ele. Verdade. Lá no deserto não tinha um ambiente com ar-condicionado, não tinha. O ambiente era inóspede. Vamos falar assim a verdade, né? Mas a multidão ia lá, por quê? Porque havia alguém que pregava justiça. Glória a Deus. Verdade. O maior problema hoje é que a gente. Eu vou falar, eu vou entrar, irmão, eu falo, né? Eu vou falar de o segundo casamento, mas eu vou ofender o meu irmão que está no segundo casamento, então eu não falo. Eu não vou, tu tá me entendendo? Eu não vou falar de adultério, porque eu tenho um amigo meu que adultera. Eu não vou falar, irmão, me perdoa, querido. A gente precisa se posicionar como cristãos. E verdadeiramente, não só dentro da igreja, mas dentro do âmbito que a gente está inserido, ou no trabalho, na nossa casa, na nossa rua, sabe? É necessário. Para quê? Para que verdadeiramente sejamos um agente de transformação e promotores, né? Promovermos, né? Alegria ao ambiente onde a gente está inserido. É necessário a gente se manifestar. A Bíblia diz que lá fora eles anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8,19. Está escrito. Eles estão esperando a manifestação. Se manifesta, mas se manifestar como? Injustiça. Injustiça. É a melhor maneira da gente ganhar a vida de alguém e promover a alegria onde nós estamos inseridos. Eu acredito, irmão, que o que Salomão está querendo dizer, ele está querendo dizer para aquelas pessoas ali que ele estava falando, seus filhos, que a forma deles manifestarem a justiça, a forma deles se comportarem, iria agregar muito àquela cidade. Perfeito. Irmão, quando você está de carro e você dá a preferência, você está agregando na vida de alguém. Quando você está no supermercado e você vê alguém mais velho do que você, e você fala, não, pode passar, para o senhor poder ir embora mais rápido, você está agregando. Amém. Quando você está sentado num ônibus, estou falando de coisas bem práticas e bem simples até. Quando você está sentado num ônibus, você dá um lugar para alguém, e não importa até mesmo se está dentro da lei ou não, mas você vê, às vezes você vê pessoas que estão vindo dormindo em pé, que o trabalho dela foi tão cansativo, a caminhada dela foi tão exaustiva, e irmão, você pode fazer o bem por aquela pessoa, você está agregando vida na vida daquela pessoa. Então assim, nós precisamos, como o pastor Ed falou, nós precisamos começar a se colocar na balança, e entender se as nossas atitudes elas estão sendo justas e elas estão agregando para que a cidade se alegre, para que a cidade seja transformada. E o voto, irmão, é uma coisa muito importante, mas todos nós sabemos disso e compreendemos isso. Mas a necessidade de estabelecer a presença do Senhor dentro da nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, sobre o nosso casamento, irmão, tem muito mais valor do que qualquer outra coisa civil que a gente possa fazer. Verdade. Manifestação, beleza, amém. Voto, beleza, amém. O seu comentário político, tudo bem, o seu pensamento, mas manifestar a graça e o poder de Deus sobre a vida da nossa família e ensiná-los, como Números diz, de dia, de noite, ao acordar, ao dormir, não importa a idade, isso vale muito mais a pena para a vida da nossa cidade, para a vida do nosso país. Eu quero avançar mais um pouco. Eu quero ir lá para o versículo 18. Então vou ler até o 18. Se os irmãos tiverem algum versículo a colocar dentro desses, os irmãos podem, amém, colocar. O que despreza o seu próximo, lhe falta sabedoria. Mas o homem de entendimento, ele se cala, ou ele refreia a sua língua, né?
O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso é até ligado ao que a gente já estava falando. Quando não há uma sábia direção, quem deve dirigir o povo? Irmão, o Senhor. Verdade. Salmo vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E como Deus vai ser Senhor dessa nação? Através da minha vida, da tua vida, da nossa casa, da nossa família. Então ele diz que não havendo saber a direção, o povo vai cair, mas na multidão de conselheiros a segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador de estranho, mas o que aborrece a fiança está seguro. A mulher aprazível guarda a sua honra, com os violentos se guardam a riqueza. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. E aí chegam os dois versículos que eu quero destacar. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Olha o que Salomão vai dizer. O ímpio recebe um salário enganoso. Quer dizer, ele recebe um salário que parece ser bom, mas o seu final, o provérbio mesmo vai dizer que o seu final é um final de morte. O próprio Salomão, ele diz em Eclesiastes, né? Tudo é vaidade. Esse texto, esse versículo, ele chama a nossa atenção que muitas das vezes a gente não consegue compreender como alguém consegue naufragar na vida. E a resposta é essa, porque o salário enganoso, a gente fala de salário, a gente não está falando só de finança. Salário é a paga de um dia de trabalho, de um dia de atividade. Do que você produziu. E a gente não está falando só de dinheiro. O que nós estamos produzindo? Perfeitamente. E aí eu quero deixar essa chave para que a gente possa... Pastor? Não, porque a gente falando sobre, entrando nesse assunto, que me veio, Salmo 73. A gente tem citado ele muitas vezes aqui, o Asaf na sua paranoia, porque o salário do ímpio é ilusório, mas muitas vezes a gente está de olho no que eles têm, e a gente tem o Senhor na nossa vida, e a gente quer ter o que o ímpio tem, e a gente vem, muitas vezes estamos dentro da casa de Deus buscando, a gente não quer buscar o que o Senhor tem para nós, a gente quer buscar o que o ímpio tem. E o Asaf entra na paranoia. De inútil tem sido eu estar na tua presença todos os dias, buscando a tua presença. Até que, no versículo 16, versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair à destruição. Como são destruídos num só instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ou seja, olha que o Asaf Asaf estava na casa do Senhor de contínuo, mas estava olhando o quê? O que o ímpio estava conquistando. A sua vida estava sendo girada lá, não naquilo que Deus pode promover na sua vida. E aquilo estava trazendo o quê? Um conflito dentro do seu coração. Até que ele se remete ao Senhor de novo. Vai buscar a presença de Deus. Aí o Senhor fala com ele. Aí ele tem a revelação de que o final são caminhos de morte. O que o pastor está falando me abriu aqui a mente para pensar, e como o pastor falou, o que nós temos produzido. Eu pego o livro que o pastor Alexandre colocou e eu fico parado pensando assim: irmão, você entrou e foi alcançado pela graça, mas qual é a tua razão de continuar? Porque tem muita gente, eu quero pegar um pouco do que o pastor Alexandre falou, tem muita gente que está de contínuo na presença do Senhor, mas ele está aqui de contínuo olhando para conquistar o que os outros têm lá fora. E ele usa a Deus
como uma manobra para poder conquistar o que o outro tem. O que eu estou querendo dizer é que qual é a nossa intenção? Qual é a real motivação? Qual é a real motivação de nós estarmos servindo ao Senhor? De nós estarmos de contínuo na presença do Senhor? Porque isso faz diferença, irmão, na nossa oração. Isso faz diferença no nosso devocional. Isso faz diferença quando o mar está bravio. Isso faz diferença quando a gente enfrenta a luta. Isso faz diferença quando o casamento não vai bem. Isso faz diferença quando os filhos não respeitam. Isso faz diferença quando a gente é demitido do trabalho. Quando a pandemia chega. Tudo isso faz diferença. Total. Porque o Senhor, ele se torna o quê? O nosso refúgio, a nossa fortaleza. E a gente pode observar até o próprio Davi como exemplo. Porque quando Davi ele enfrenta o gigante, ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o povo a qual ele pertencia. E uma coisa chama muita atenção, que quando ele entra lá para levar os pães para os seus irmãos, ele pergunta: o que está acontecendo? O povo todo acovardado, mesmo mediante a uma proposta financeira, recursos que o rei daria ao vencedor, Davi olha para aquilo tudo e diz assim: o que está acontecendo? Ninguém vai enfrentá-lo? Davi sabia quem ele era. Davi conhecia quem ele era e sabia o Deus a qual ele servia. Essa era a real motivação dele. Essa era a real motivação dele, irmão. Temos que estar motivados por aquele que nos amou, irmão. Glória a Deus. A gente não tem que estar motivado para um crescimento de parede. A gente não tem que estar motivado por um crescimento de nome, irmão. A nossa motivação todo dia, quando acorda, quando levanta, quando sai para trabalhar, não tem que ser o dinheiro que a gente vai receber, mas tem que ser como Coríntios fala. Como 1 Coríntios capítulo 10 fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Aleluia. Irmão, essa tem que ser a nossa motivação. Eu vou avançar um pouco. Eu vou lá para o versículo 24. Vou ler e vou depois avançar para o versículo 24. Versículo 20 vai dizer: abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são os seus deleites. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa, que se aparta da razão. Quer dizer, se você se aparta da razão, você pode estar vestido da melhor roupa possível, mas de nada serve. É como se você estivesse vestindo as melhores joias num porco e ele vivendo dentro do chiqueiro. Eu entendo esse versículo, não é um versículo que eu ia comentar, mas se o Espírito Santo coloca aqui, a gente vai. Mas eu entendo esse versículo. Quando eu parei para ler esse versículo, estudar esse versículo, eu entendo que é assim: Deus nos dá coisas preciosas. Que beleza tem uma joia no focinho de um porco, né? Nenhuma. Passa desapercebido. Na verdade, se torna até uma coisa qualquer, nojenta. A própria joia, ela perde o seu valor. Perde o seu valor. Porque ela vira apenas mais um detalhe. E assim, eu acho bem propício a gente conseguir compreender que Deus ele tem dado joias para nós. Isso aí. A escolha não é do Espírito Santo, a escolha não é de Deus, a escolha é nossa, de saber como utilizá-la. Porque a formosura de Deus nós já temos, que é a presença do Espírito Santo habitando, nos conduzindo e nos impulsionando. Só que agora o que estamos fazendo com isso? Deixando na lama ou pulindo a cada dia para que ela vá reluzindo cada vez mais? Igual a aurora, até ser dia perfeito. Como diz, né, a parábola, né? Será que estamos dispostos a vender tudo que temos para comprar o campo? Não pelo campo, Pai, mas pelo tesouro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa entender isso bem, irmão, porque assim, está dizendo que joias temos, Deus nos concede. Amém, Pai. Mas agora, quando nós nos afastamos da razão, quando nós agimos loucamente, quando nós deixamos o Senhor de lado, irmão, de nada adianta.
E aí eu vou te falar, tem muita gente perdendo a sua família, a sua casa, que foi a joia que Deus deu. Irmão, por estar se afastando da razão. Quer viver da sua forma, quer viver da sua maneira. Acha que sabe de tudo, que conhece tudo, que a melhor forma de falar com a esposa é daquele jeito, porque ela é mulher e ele precisa dizer para ela as verdades que tem no coração dele. Se afasta da razão. A sua joia, irmão, está sendo jogada na lama. Está perdendo o valor. E você vai perder. Vamos avançar, eu falei que ia parar lá no versículo 24. Ainda que o mal, versículo 21, perdão, versículo 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Isso a gente já falou até num outro capítulo. Que o ímpio, ele vive semeando a contenda, o desentendimento, a ira. Essa é a motivação do injusto. Aí o versículo 24 vai dizer: alguns há que espalham, e ainda que se espalhasse, acrescenta mais, e outros que retêm, mais do que é justo, mas é para a sua perda. Aí tem uma tradução que diz assim: ao que distribui mais, isso é acrescentado, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Tem uma segunda tradução que vai dizer: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, mas o outro retém o que deveria dar e cai na sua pobreza. A Bíblia está falando que duas pessoas têm e podem repartir. É verdade. A primeira colocação que a gente tem que fazer é essa. A Bíblia está falando, duas pessoas têm e podem repartir. Ele não está falando do cara que não pode. Ele está falando, duas pessoas têm e podem repartir. No entanto, um reparte até mais do que devia repartir. Ele vai além do que ele deveria fazer. E o outro, aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele deveria repartir, ele segura. Eu compreendo, eu coloquei esse versículo no meu coração da seguinte forma: irmão, Deus dá uma porção certa a cada um, como ele fez com o povo no deserto. Era uma porção diária. E se você segura essa porção que Deus está lhe dando e não reparte, segura só para você, isso vai se tornar um bicho na sua vida. O interessante é que para você praticar generosidade, você não precisa ter muito. Não precisa. A generosidade é algo que produz mais na tua vida, mas você não precisa ter muito. Você pode ter pouco e ser generoso. Ser generoso. A Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1: lança teu pão sobre as águas, após alguns dias o acharás. Reparta com 7 ou até com 8. É o segredo, querido, para a nossa vida. Verdade. É quando eu lanço meu pão, após muitos dias eu acho. Quando a palavra diz assim, você o achará depois de alguns dias, você o achará, está dizendo que quem vai promover aquilo ali não sou eu só plantei, mas quem deu o crescimento, quem me deu, quem produziu na minha vida foi o Senhor. Mas quando eu ganhar, eu preciso aprender a ser generoso, a repartir com o meu próximo. E muitas vezes as pessoas, elas ficam presas na sua pobreza, porque elas falam assim, mas eu tenho pouco, eu não posso ajudar ninguém. Eu só ganho pouquinho dinheiro. Mas quem disse que com pouco tu não pode ajudar o teu próximo? Pode repartir. Tu pode repartir. Então esse é o segredo para ter uma vida abundante. É quando você encontra dentro de você a generosidade. O capítulo 11 ele é bem curioso, porque o primeiro versículo ele vai regendo todos os demais. Verdade. Mais uma vez a balança ela se é mostrada. Quem tem muito, tende a balança mudar o status dela. Agora, quando você repartir está ligado com compartilhamento, com equilíbrio. Essa é a palavra, com equilíbrio. E a balança, mais uma vez, está do jeito como Deus se agrada. Aleluia. E a gente precisa entender o que o Senhor está falando. Porque, como o pastor falou, não precisa se ter muito para se ser generoso. Só precisa se entender o que Deus quer da sua vida. Quando Jesus chama, ele vê a multidão lá parada. Eu me emociono muito com essa palavra. Quando Jesus vê a multidão parada,
E ele fala assim, cara, como é que a gente vai alimentar toda essa multidão? Os discípulos viram para Jesus e falaram assim, manda eles embora. Ah, mas como é que eu vou mandar essa multidão embora? O que eles vão comer? Como eles vão se alimentar? O que vocês têm aí? Os discípulos naquele momento, sem o Espírito Santo, sem a visão completa daquilo que eles poderiam ser em Deus, ele fala, cara, 5 pães e 2 peixinhos, que nem foi nosso, um garoto trouxe aqui. 5 pães e 2 peixinhos. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor simplesmente levanta os céus e abençoa. Amém. Ele não pede nem que multiplique, Ele abençoa. Amém. Ele abençoa e começa a repartir. Irmão, quando a gente entende e não olha para aquilo que é visível na nossa vida, a gente só levanta as mãos para o alto e começa a repartir o que a gente tem. Irmão, sobeja. Multiplica e sobra e atende às necessidades não só nossa, mas de quem está do lado, e ainda sobra para atender quem a gente nem espera que vai bater na sua porta. E o interessante é que eram 12 pães e 2 peixinhos. Lucas capítulo 9, se eu não me engano. Eram 5 pães e 2 peixinhos, né? E 5 pães e 2 peixinhos para 13 homens, contando com Jesus, ia faltar. Ainda ia faltar. Ainda ia faltar, mas quando Jesus dá graças, e ali Jesus está ensinando o poder da generosidade, irmãos. A Bíblia vai dizer lá no finalzinho que sobram 12 cestos. Dos 7 produtos que tinham, dobraram 12 cestos, ou seja, eles comeram e o que sobrou dava para eles e para o próximo. Amém. Aleluia. Então eu quero avançar mais um pouco, amém? Essa palavra de generosidade, a gente precisa entrar mais nela. Diz assim o versículo 25: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Se você dá, você recebe. Versículo 26: ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas as bênçãos haverá sobre a cabeça do que vende. Versículo 27, eu vou parar lá no 30 e 31, tá? São os 2 últimos versículos. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem, ou ficarão verdes como a folhagem, ou florescerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, o tolo será servo do sábio de coração. E aí nós chegamos nos 2 últimos versículos desse capítulo. Nós poderíamos falar de muitos outros versículos, irmão. Quando a gente para estudar, a gente vai estudando versículo por versículo. Cada versículo aqui, irmão, é maravilhoso. O problema é que a gente, talvez o tempo não comporte. Mas quem sabe, amém, daqui a algum tempo, nós vamos estar aqui numa mesa compartilhada de mais de 1 hora de palavra, de compartilhamento e de avivamento para a tua vida, para a tua casa, amém? E aí o versículo 30 e 31 vai dizer assim: o fruto do justo é a árvore da vida, o que ganha almas, sábio é. 31: se o justo recebe na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Olha o que esses 2 últimos versículos estão dizendo: que o fruto do justo é a árvore da vida. No que o justo se concentra em produzir? Pegando mais uma vez o que o pastor Di falou, ele se concentra em produzir vida, em produzir eternidade, em produzir algo que não morre, em produzir, como Jesus fala, tesouros aonde a caça não corrói e a ferrugem não corrói. No que o justo se concentra em produzir? Ele produz vida através do que? De almas. Glória. E Salomão fala que ele é sábio. E completa dizendo esse versículo, porque esses 2 versículos são complementos um do outro. Ele completa dizendo que se o justo recebe na terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Ele está dizendo assim: se o justo recebe, ou se aquele que anda em justiça recebe aquilo que planta, quanto mais o ímpio. Quer dizer, a bênção de Deus não só para esta vida, mas para a vida vindoura. Glória a Deus, Pai. A graça de Deus não só para essa vida, mas para a vida vindoura. A esperança de Deus começa hoje, mas se manifesta no amanhã, no encontrar com Cristo, irmão.
Irmão, a nossa caminhada de eternidade começa hoje e não tem fim com o Senhor. Amém? E aí eu quero partir para as nossas considerações finais. Fiquem à vontade, amém? Eu quero deixar Jeremias capítulo 17, versículo 7, verso 8. A palavra do Senhor diz assim, queridos: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como olha a palavra, ele diz assim: ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. Querido, aqueles que esperam no Senhor e que a sua confiança é o Senhor, nunca deixam de produzir vida para quem precisa. Deus quer te fazer isso, uma árvore frutífera, e com certeza eu tenho convicção disso, que o Senhor tem falado aos nossos corações neste dia, e o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Pastor Edir. Eu queria só mais uma vez recitar a questão da balança. A balança, ela se transforma em algo de equidade, algo de justiça, porque sempre a visão de Deus foi com que todos chegassem ao conhecimento dele. E eu termino com o seguinte versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Que Deus te abençoe em nome de nosso Senhor Jesus. Irmão, coloca essa palavra no teu coração, amém? Coloca isso que Deus ministrou hoje aqui no teu coração. Mas eu volto a dizer o que eu disse lá no início: Deus ainda tem mais. Glória a Deus, Pai. E eu quero profetizar sobre a tua semana, uma semana de bênção, uma semana de multiplicação, Aleluia. Uma semana de evidência da presença de Deus sobre a tua vida, meu irmão. E que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, e que toda a tua semana seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Gerando família, gerando vida, gerando fé. Aleluia.